No vídeo de hoje nós vamos falar sobre DAX Query View. Sim, eu já fiz um vídeo mostrando algumas funções e recursos dentro do DAX Query View e no vídeo de hoje eu trouxe novas funções que você pode usufruir aqui dentro desse recurso incrível do Power BI, beleza? Vai ser a parte 2 do vídeo. Então, vamos nessa. Então, eu já estou com o Power BI aberto aqui e para acessar o DAX Query View, tá? Eu venho aqui nessa quarta opção aqui, ele já vai abrir o ambiente onde eu posso digitar minhas queries e fazer as consultas e explorar os meus dados, ok? O primeiro recurso que eu queria te mostrar aqui, a primeira função que você pode fazer aqui dentro é criar medidas. Sim, você pode usar esse ambiente aqui para criar novas medidas para o seu modelo, ok? Vamos demonstrar como é que eu faço isso. Vou voltar aqui primeiro na minha parte de visualização aqui e eu vou criar uma nova tabela onde eu vou colocar todas as minhas medidas que eu vou criar, tá? Então eu vou criar algumas medidas lá dentro que elas vão ficar dentro dessa tabelinha que eu estou criando aqui. Então vai ser simplesmente um nome aqui, medidas, vou botar aqui DQV, ok? De DAX Query View, só para a gente identificar facilmente. E vou clicar aqui em carregar. A partir disso, o Power BI está adicionando uma nova tabela no meu modelo, solta, tá? E vazia, com uma coluna apenas. E toda medida que eu criar agora eu vou associar dentro dessa tabelinha, beleza? Vou voltar aqui no DAX Query View e vou digitar a minha primeira query, ok? E aí eu quero que você preste bem atenção na estrutura da query, a estrutura que a query deve ter na hora que a gente for criar as medidas aqui dentro. Então, vou clicar aqui, eu vou copiar, copiei e colei aqui, tá um código que eu tenho. Então, deixa eu só ajeitar aqui essa medida, DQV. Olha só essa estrutura aqui, ó. Eu preciso, sempre quando eu for criar alguma medida aqui dentro do DAX Query View, eu preciso usar essa nomenclatura aqui, ó, define measure, ou seja, definir uma medida, ok? E aí, o que é que ele faz depois? Ele faz define measure, depois ele vem aqui, ó, e eu preciso, primeiro, digitar aqui a tabela onde eu vou alocar aquela medida, beleza? Então, depois do measure aqui, coloco o nome da tabela, então foi por isso que eu criei aquela tabela anteriormente, medidas DQV. Então, eu digito o nome da tabela e depois, entre colchetes aqui, eu digito o nome da minha medida. Aqui sim é o nome da minha medida. Então, eu estou criando a medida aqui de faturamento LY, que significa last year, né? Ou seja, eu vou usar a função aqui same period last year, e usar a função de data, ou seja, pegar o faturamento no mesmo período, um ano atrás, ok? Então, depois de nome da tabela, nome da medida, aí vem a calculate aqui, vem a medida DAX normal que a gente está acostumado, beleza? Feito isso, eu posso agora clicar aqui, ó, em vez de executar, não clique em executar, tá? Não executa, senão vai dar um erro, mas para você criar nova medida, ó, primeiro que ele já aparece aqui, uma opção, ó, atualizar modelo e adicionar nova medida, ou seja, o DAX Query View ele já identificou que essa medida aqui, ela não existe no meu modelo. Então ele já coloca um sinalizador aqui que eu posso, inclusive, ó, clicar aqui em cima ele vai adicionar. Ou então eu posso, aqui em cima, ó, atualizar o modelo com a alteração. E ele coloca o número de alterações aqui. Ok, feito isso, ó, basta eu clicar aqui, ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu quero executar essa função aqui. Eu vou clicar em atualizar modelo. Beleza? Então aqui agora ó, ele carrega. Então perceba que aqui agora na minha tabelinha, tá vendo? Aqui na minha tabelinha, medida DQV, ó, eu não tenho, ou eu já tenho agora a minha nova medida de faturamento last year. Beleza? Bem legal, né? Então, é um novo recurso aí, bem legal, que você, além de criar uma única medida, eu posso digitar várias medidas aqui. Então, por exemplo, essas medidas que usam a mesma medida de faturamento, por exemplo, que vai criar várias medidas de função de inteligência de tempo, então eu posso digitar logo todas aqui de uma vez só e executá-las em vez de ficar lá, direito, nova medida, direito, nova medida. Então eu posso executar diretamente daqui. Como é que eu faço isso? Então eu vou apagar isso aqui, essa medida que a gente já criou, e vou pegar as outras medidas aqui de inteligência de tempo. Eu vou, depois de define, Ctrl V, olha lá. Então eu tenho aqui agora, ó, eu tenho uma medida de previous year, eu tenho uma medida aqui de previous month, mesma coisa, tá? Passo o nome da tabela, o nome da medida de fato e a função DAX que a gente está acostumado. Então deixa eu só mudar aqui, ó, DQV, que é o nome da tabela que eu criei, a tabela nova, DQV, ou seja, eu estou criando 3 medidas novas aqui, que eu posso simplesmente ir clicando aqui em cima para ir adicionando, ou simplesmente eu clico nesse botão aqui de cima, atualizar o modelo com as alterações, e ele já identifica aqui, ó, a quantidade de alterações que eu tenho no meu modelo. Ou seja, eu digitei 3 coisas novas, ele reconheceu e apontou ali que eu tenho 3 medidas novas que eu digitei aqui, diz que não foram encontradas no meu modelo.
E aí ele pergunta se eu quero, de fato, atualizar. Na hora que eu clico no botão, eu clico em atualizar o modelo, ele já vai criar. E aqui, ó, e perceba que agora eu tenho todas as medidas aqui dentro da minha tabelinha DQV. Então isso aqui, para produtividade, é excelente, tá? Bem melhor do que você ficar clicando no botão direito e clicando nova medida ali, lá dentro, lá na outra página, tá? Então isso aqui, de fato, acelera bastante o seu processo. Outro detalhe, vou abrir aqui uma nova aba. Outras coisas que a gente pode fazer aqui são as funções DAX Info. A gente nunca tinha utilizado essas funções lá dentro para criação de medida, porque não precisa, né? Então, foi disponibilizado no Power BI mais de 50 funções de informação. Então, por exemplo, deixa eu passar eu vou colocar aqui de novo, então, Evaluate aqui. Evaluate, beleza? E aí eu vou digitar a informação que eu quero. Info ponto, quando eu clico em info, digito info e ponto, ele vai listar aqui, ó, inúmeras funções derivadas dessa info, né, que eu posso usar aqui dentro. E as principais, as mais utilizadas aqui, né, eu tenho, por exemplo, a Info Tables. Eu venho aqui em Info Tables, então ó, abre e fecha parêntese, clico aqui em executar. Ele vai retornar aqui para mim, ó, todas as minhas tabelas, informações de todas as minhas tabelas que tem no meu modelo. Então eu tenho o ID do modelo, o nome das tabelas, ó, fato-venda, de cliente, de produto. Eu tenho aqui, ó, a categoria, a descrição, se eu tiver descrição. Eu tenho aqui o uso, né, o ID do storage aqui, quando ela foi modificada. Então eu tenho vários detalhes aqui de informação das minhas tabelas, ok? Da mesma forma que eu tenho para tabelas aqui, ó, eu posso substituir essa tables aqui por columns. E eu tenho também agora informações de todas as minhas colunas do meu modelo. Então ele vai listar aqui o ID da tabela. Então perceba que eu tenho o ID da tabela aqui. Isso é um ponto bem interessante, o ID da tabela, que aquelas colunas estão associadas, né? E vários detalhes aqui, né? Tipo de data. Então tem vários detalhes aqui que a gente pode explorar e ver aqui informações sobre as colunas do meu modelo, beleza? Não só tabelas e colunas, a gente também, uma bem legal que tem aqui, uma função, é Measures. Ou seja, eu tenho as informações de todas as medidas do meu modelo. Então ele vai trazer aqui, ó, o ID da tabela também, novamente, o nome das minhas medidas, a descrição, se eu tiver alguma descrição, o tipo, a expressão, ou seja, a função que deu origem àquela medida, tá? Ele descreve aqui, o formato, é bem legal aqui, a data aqui de modificação. E uma coisa legal aqui que você pode ver, ó, que tem aqui, ó, a descrição daquela medida, ou seja, onde é que a gente define, onde é que a gente escreve, onde é que a gente descreve aquela medida. A gente pode fazer isso aqui dentro onde a gente faz a modelagem de dados. Então eu venho aqui, ó, deixa eu escolher qualquer medida aqui, ó, essa aqui, eu venho aqui, ó, descrição, tá vendo? Então aqui, ó, descrição, medida, só para dar um exemplo, medida. Beleza? Feito isso, eu posso voltar aqui agora, ó, lá no meu DXQuery View. Vou executar aqui novamente para ele pegar. Aqui já apareceu, tá vendo? Faturamento last year, descrição da medida. Inclusive, mostra as datas aqui, ó, ou seja, a função que eu utilizei, o formato que ela tem aqui, a data de modificação, data de criação, a data que eu estou gravando esse vídeo, dia 3 de outubro. Bem legal, né? E aí vem um ponto bem interessante aqui dentro. Eu posso, como a gente viu nos outros vídeos, né, a gente pode criar algumas consultas aqui, escrever algumas queries, em que a gente pode escolher quais as colunas que a gente quer exibir aqui como resultado da query. Como a gente faz nos bancos de dados aí com SQL, tá? Então, a gente pode, por exemplo, você viu que quando eu fiz lá info.tables, info.measures, info.columns, ele traz o nome da coluna e traz também o ID daquela tabela. Então, eu posso, por exemplo, escolher aqui, ó, deixa eu passar uma query aqui. Por exemplo, eu vou passar uma query aqui, ó. Essa primeira query aqui, eu estou criando uma tabelinha que ela está me retornando aqui, dentro de uma variável, tá? Que ela está me retornando o que aqui, ó? Select columns, ou seja, estou selecionando algumas colunas das info measures aqui, ó, o nome da medida, a descrição, a fórmula DAX e o ID, e a tabela ID, table ID, ok? Ou seja, selecionando as colunas do resultado daquela info.measures, ok? Então, se eu dar um return aqui, e aí eu vou pegar essa variável aqui, que é measures aqui. Ctrl C, Ctrl V aqui, vou executar. Ou seja, olha lá, ele pegou aquela info measures, o resultado dela selecionou algumas colunas e trouxe aqui, beleza?
Eu vou criar agora uma outra variável aqui embaixo, que ele vai me retornar algumas colunas da info tables, ok? Vou criar aqui Ctrl V agora. Então, se eu trocar aqui, eu boto pegar info tables, Ctrl C, Ctrl V. Ou seja, está pegando, selecionando algumas colunas aqui da info tables, aquela que a gente acabou de ver aqui anteriormente. Vou executar, ou seja, ele está trazendo ó, tabela ID e o nome da tabela. Ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu criei duas variáveis, que são duas tabelas, uma com as medidas do meu modelo, e as colunas que eu escolhi, eu tenho a table ID. Peguei uma segunda tabela aqui, dentro de outra variável, criei outra variável com uma outra tabela, selecionando as colunas da InfoTables, que tem o nome da tabela e a tabela ID. E agora eu posso fazer aqui fazer um join aqui com o DAX, para eu juntar essas duas tabelas e trazer o resultado da medida e o nome da tabela que aquela medida está dentro, está alocada, né? A gente viu que na InfoMeasures ela tem o ID da tabela, mas não traz o nome. Então, simplesmente, estou fazendo uma join aqui, como a gente faz dentro do SQL, né? Então, para a gente fazer isso, ó, eu vou pegar aqui uma terceira variável. Deixa eu deletar isso aqui. Pronto, peguei uma terceira variável que é a combinação das duas, ó, natural left join, left outer join, né? Então peguei a primeira tabela, measures com a segunda tabela, com a segunda variável, né? Tables aqui, e estou retornando aqui, selecionando algumas colunas dessa tabela combinada daqui. Então quando eu executo, ele deu algum erro aqui, executar, porque estava selecionando. Então, quando eu executo aqui, ele fez a join das duas tabelas, e agora eu tenho uma tabelinha que está me trazendo aqui o nome da medida, se eu tivesse as descrições da medida, tá? Então, ele vai trazer a descrição da medida, ele vai trazer a fórmula, a função DAX para gerar aquela medida, e agora também está trazendo o nome da tabela em que aquela medida está alocada. Bom, isso aqui é sensacional, é excelente para você criar uma documentação do seu projeto. Então você pode simplesmente copiar esse resultado aqui, ou colocar dentro de uma planilha, ou colocar inclusive dentro do próprio Power BI, inserir dados ali, copiar as colunas e jogar ali dentro. Ou seja, você pode usar esse recurso aqui também para fazer uma documentação mais completa ali, mais detalhada do seu projeto e passar aí para o seu cliente. Muito massa, né? Vamos para outra função aqui, que o DAX Query View também agora ele está disponível no serviço online do Power BI. Beleza? Eu estou com o meu serviço online, que Power BI Online aqui aberto. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou selecionar eu subi aqui no meu Workspace e eu tenho aqui, ó, possibilização de dados, tá vendo? Que é esse modelo que eu estava utilizando ali. E eu tenho aqui os dados, de fato, né? A parte semântica do meu projeto ali. Então eu tenho que, vou clicar em cima dos dados daquele meu projeto. E aqui em cima, ó, perceba que eu tenho essa função aqui, ó, de gravar consultas DAX. Não sei por que ele traduziu como gravar consultas DAX, tá ok? Mas aqui é o DAX Query View do Power BI Online. Então, se você não sei lá, você está usando uma máquina que não está com o Power BI ali conectado, ou você quer simplesmente fazer uma consulta ou fazer uma análise, alguma pesquisa online, você pode fazer isso diretamente do Power BI Online sem precisar baixar para o desktop, ok? Quando você clica ali, você vai abrir uma nova página, que é a página do DAX Query View. Então aqui, ó, você tem todas as funções que você tem lá do desktop, tá? Tudo que você faz lá, você consegue fazer aqui dentro também. Então aqui, ó, ele já traz aqui por padrão, né? O valor top 100 aqui de uma tabela. Se eu executar aqui, ele vai trazer as 100 primeiras linhas da minha tabela. E as outras funções também que a gente viu no vídeo anterior, então se eu clicar aqui com o botão direito, consultas rápidas, tudo vai funcionar exatamente do mesmo jeito, tá? Então, qual é a diferença do Power BI Online aqui, o DAX Query View Online, do desktop? É que lá no desktop, quando a gente está trabalhando ali, a gente salva, a gente fecha, todas as abas que a gente deixou aberta ali, ela fica registrada, ela fica salva. Então, quando eu abrir novamente o Power BI, as abas que eu estava trabalhando, elas vão continuar ali com as medidas que eu estava, as queries que eu desenvolvi, todas elas ficam no desktop, tá? De novo, quando você abre o arquivo. Aqui no Power BI Online, não. Se você abrir 10 abas novas aqui, digitar as queries e tal, quando você fechar, você perde tudo, todo aquele trabalho que você, toda aquela pesquisa, todas aquelas queries que você tinha digitado aqui, ok? Fora isso, é exatamente a mesma coisa.
beleza? E mais uma função que você pode utilizar aqui é o uso do Copilot. O Copilot também está disponível no DAX Query View. Então, eu posso selecionar aqui, por exemplo, ó. Então perceba que ele já tem um sinalzinho aqui, ó, do Copilot aqui, tá vendo? Eu já tenho esse símbolo dele aqui, ou eu posso simplesmente vir aqui em cima e clicar no Copilot, aqui na barra de ferramentas, ok? Uma coisa legal que eu posso selecionar aqui, ó, e clicar, então ele vai abrir uma caixa aqui que eu posso ou pedir que o Copilot me explique aquela medida ou aquela query que foi digitada ali, ok? Ou explicar um tópico DAX, ou você pode pedir para ele gerar uma nova consulta, tá? Então, se eu não selecionar nada aqui, deixa eu fechar, sair, beleza? Se eu selecionar nada aqui, ó, apenas clicar aqui, ele vai sugerir medidas, então você pode trabalhar com o Copilot aqui, beleza? Da mesma forma, você pode fazer isso também dentro do desktop aqui, beleza? Então aqui eu tenho o botão aqui na barra de ferramenta de Copilot, basta eu clicar aqui, ele vai abrir a caixa de diálogo, você pode começar a conversar aqui com a inteligência artificial e ela vai te ajudar a escrever a query ou entender uma query que foi passada ali. E obviamente você precisa ter essa autorização lá no painel, no administrador, a versão compatível com o Copilot. Beleza? Então é isso o vídeo de hoje, trouxe novas funções aí do DAX Query View. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda vez que a gente lançar vídeos novos aqui, você vai receber a notificação e você vai aprender algo novo. Beleza? Deixa aqui embaixo seu feedback, aqui nos comentários. Deixa também uma sugestão de vídeo para a gente trazer aqui no canal da Experian e a gente se vê na próxima. Falou!